Eu quero desejar um bom dia para você que, nesse momento, está buscando ficar mais perto do Senhor, para você que tem tantos problemas para resolver, tantas resoluções, e você quer ver a mão de Deus te abençoando, te ajudando, te guiando, te dirigindo e te concedendo a vitória. Nesta manhã, eu quero começar com você falando de um tema muito especial que é a oração. Quando nós oramos, o que realmente acontece na nossa vida. Há um texto na Bíblia que fala: quando me buscardes de todo o vosso coração, né, e eu os abençoarei. Buscar-me-ei, e Me lá em acharei. Mateus 7,7, né, fala sobre esse texto. Se me buscar, se bater, né, insistir, Deus vai abençoar. O problema é que muitas vezes nós pedimos e achamos que a nossa oração não passa do teto. Isso seria a fé perfeita, quando nós oramos crendo que já vai acontecer. Mas e quando nós oramos com a nossa fé imperfeita, será que realmente Deus nos abençoa? Deus nos atende? Ele realmente percebe a nossa necessidade e nos abençoa? Eu queria apresentar para você um livro de um autor cristão. Ele mostra esse livro aqui, eu queria mostrar para você esse livro, que ele mostra algumas sugestões de como orarmos, né? E ele diz: ocupado demais para deixar de orar. Nós temos muitas vezes tantas demandas no nosso dia a dia que parece que não temos tempo nem de orar. E esse autor, Bill Hybels, ele nos motiva e nos desafia a orar mesmo quando a nossa fé é vacilante. E ele mostra alguns motivos por que devemos orar, mesmo quando a nossa crença está baixa. A gente muitas vezes pensa assim: eu vou orar, mas talvez a minha oração não passe do teto. Ele desafia a gente a orar a si mesmo. E é interessante quando nós oramos, mesmo quando a nossa fé parece fraca, e parece que a gente está orando apenas para um desencargo de consciência, mas quando nós oramos, mesmo assim, Deus realmente procura nos abençoar. E eu queria que você, nesta manhã, nesse dia, entendesse que Deus não apenas responde quando a nossa fé está em alta, mas quando nós oramos. Por isso que Mateus 7,7 diz: pedi, buscai e batei. Pode ter processos da nossa oração e Deus está ali para ouvir cada processo desse. Muitas vezes nós oramos e queremos que as coisas aconteçam no momento em que oramos, da forma como pedimos. E por isso muitas vezes nós não percebemos que Deus respondeu às nossas preces, nossas petições e às nossas orações. Mas Deus sempre responde, e eu vou te mostrar isso através da palavra de Deus, que ele responde. Eu queria convidar você para abrir a palavra de Deus lá em João, no capítulo 21. João, capítulo 21, os versos de 1 a 11, e depois eu vou te chamar para você ver comigo também lá no capítulo 12 de Atos. E antes da leitura, eu queria fazer uma oração por você, por mim, por todos aqueles que entraram em contato com essa mensagem. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nossas petições, nossas orações são realmente ouvidas por ti. Não apenas quando nós falamos de todo o coração, mas quando nós oramos a ti, às vezes até crendo que o Senhor vai nos atender em breve, instantaneamente, mas algumas vezes nós oramos achando até que o Senhor não vai responder. Mas ainda assim, o Senhor responde às nossas preces, nossas petições. Obrigado porque a tua palavra nos mostra isso, que as nossas preces são atendidas quando nós fazemos, mesmo com a nossa fé baixa.
Então, obrigado porque o Senhor nos atende, o Senhor nos ouve e responde da melhor forma possível, que é a tua forma. Que nós possamos sempre perceber que as nossas orações são ouvidas por ti, que quando nós oramos, alguma coisa sempre acontece. Permaneça conosco, abençoe a nossa leitura da tua palavra sobre a oração e a tua resposta por nós. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, então, está lá em João, capítulo 21, os versos 1 a 11, que diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam ali juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós iremos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Olha onde começa aí um problema. Saíram para trabalhar, mas não tiveram tempo para orar. Verso 4 diz assim: Ao clarear da madrugada, estavam Jesus na praia. Estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tende aí alguma coisa para comer? Responderam: Não. Então lhe disse: Lançai as redes à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar as redes, tão grande era a quantidade de peixes. Eles estavam assim realmente os discípulos. A gente percebe que a resposta deles, num monólogo ali, né, praticamente falando praticamente para si mesmo, em uma palavra apenas, em apenas um não. Jesus pergunta para eles e eles respondem: Não, não queremos conversa, né? A noite não foi boa, não queremos conversa com o Senhor. Às vezes o nosso dia não é bom e nós também não queremos orar ao Senhor, mas Deus sempre está ali para nos ouvir. Então, o verso 7 diz assim: Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, né, colocou a sua capa, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam distantes da terra, estavam distantes da terra, não estavam, porque não estavam distantes da terra, muitos estádios, né? Então ali é 200 estádios mais ou menos de distância da praia. O verso 9 diz assim: Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e haviam também pão. Disse Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. E o verso 11 diz assim: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. O que eles mais queriam era peixes, mas não oraram, não pediram a direção. E agora Jesus vem até eles e pergunta: pescaram algumas coisas? Pescaram algum peixe? E disseram: não. Essa foi a resposta. Simplesmente assim, um não. Não queremos conversa, a noite não foi boa, simplesmente responderam não. Então Jesus provê para eles comida e depois Jesus diz: tragam mais alguns peixes dos que vocês pescaram aí, agora vocês têm. Vocês têm 153 grandes peixes. Então ali agora houve fartura, comida, animosidade, amizade, um clima maravilhoso. Por quê? Porque Jesus estava ali no meio deles. Apesar da resposta ser simples, curta, mas teve um diálogo. Às vezes a nossa oração, ela pode ser curta também, e às vezes não estamos nem muito inspirados para orar. Mas quando aceitamos Jesus e as suas ordens, os seus ensinamentos, Jesus vai nos mostrando e vai aumentando a nossa fé. Então, é por isso que quando João diz para Pedro: esses sinais é Jesus, é o Mestre, é o Senhor que está conosco. Pedro colocou as suas vestes e foi ter com Jesus. Ele foi porque ele acreditou realmente que era o Senhor. Agora ele passa a crer através das ações, dos acontecimentos e do milagre que aconteceu ali. Quantas vezes nós precisamos disso em nossa vida, gente?
Quantas vezes nós oramos pela nossa família que está realmente com problemas sérios de relacionamento, problemas emocionais, problema nas finanças, né? Problemas com leitura da Bíblia que nós não queremos fazer, problemas espirituais sérios. E às vezes a gente não ora por a pessoa, não intercede, porque fala, a pessoa já abandonou, a pessoa saiu da igreja, a pessoa é fraca na fé, a pessoa nunca buscou o Senhor, e nós precisamos disso. Eu estava vendo que o autor desse livro, Bill Hybels, ele é interessante porque ele escreveu algumas coisas muito bacanas. No começo do livro, ele tem uma frase que diz assim: ó, quando nós trabalhamos, nós trabalhamos. Quando nós oramos, Deus trabalha. Talvez eu esteja falando para alguém que precise realmente colocar Deus na vida e não está colocando. Está trabalhando, não tem tempo para colocar Deus na vida porque está trabalhando. Talvez não esteja intercedendo por pessoas queridas, pessoas que estão correndo riscos de o casamento se desfazer, da família se esfacelar, de ficar desempregado, da saúde não ir bem ou não melhorar. Mas nós precisamos interceder por as pessoas. E às vezes a gente intercede por alguém e a nossa fé ainda é vacilante. Mas eu queria dizer para você nesta manhã que apesar da fé vacilante, apesar de você orar às vezes sem acreditar muito no que você está pedindo, Deus responde. Eu vou te mostrar agora como Deus responde às nossas orações. Portanto, nos seus desafios, coloque Deus e observe o que vai acontecer. Olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 12. Aqui em Atos capítulo 12 mostra que realmente a fé das pessoas ou da igreja em interceder pela vida de Pedro era uma fé vacilante, mas eles continuavam orando. Qual era o problema aqui? É que Herodes havia prendido a Tiago e havia passado a fio da espada. Tiago havia morrido. E Pedro estava preso ali para que fosse feito a mesma coisa com ele. A igreja, no entanto, orou, mas provavelmente orou pensando o seguinte: como que Deus vai tirar Pedro das mãos de Herodes? Se há 16 soldados, quatro escolta de quatro soldados, dois deles seguravam as correntes ali, hein, com Pedro. Como é que Pedro vai sair dali? Não tem jeito. Então eles fizeram as orações ali, intercederam, mas com uma fé provavelmente vacilante, e a gente vai ver por que que eu estou falando que a fé era vacilante ainda. Então, Atos 12 começa dizendo assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os matar, maltratar e matar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados cada uma, para o guardar, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. As orações eram incessantes. Eles não pararam de orar, pediram, pediram, mas eles não estavam acreditando que aquilo iria acontecer. Mas continuaram pedindo, mesmo com uma fé vacilante, continuaram pedindo. O verso 6 é assim: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Por isso que eles exoravam, mas eles não criam que Pedro sairia daquela situação. Porque Herodes realmente colocou de uma forma que, humanamente falando, a situação não teria qualquer solução. É possível que eu esteja falando para alguém que tem situações a ser resolvidas que parece que não tem solução. Então, coloque nas mãos do Senhor. Você está duvidando? Ore a si mesmo. O verso 7 diz assim: ó, eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando o anjo, né, o lado de Pedro,
o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça a sandália. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Percebe? Quando a gente chega nos versos 15 e 16, ali para frente mostra que quando o anjo veio até Pedro, Pedro estava dormindo, né, tranquilo, havia tirado a sua capa para dormir, havia tirado suas sandálias para dormir, confiando. Pedro estava assim em paz. Os irmãos estavam orando por Pedro e Pedro estava em paz. Então, quando você ora por alguém, aquela oração chega até a pessoa e a pessoa pode ficar em paz, tranquilo. Então, aqui a gente pode ver que as nossas orações, elas podem ser atendidas mesmo quando nós oramos de uma forma talvez até duvidosa, mas você pede: Senhor, eu estou vacilante aqui, mas eu creio que o Senhor pode fazer alguma coisa. Então foi assim que aconteceu com Pedro. Quando a gente vê os outros versos, né? O verso 14 diz assim: reconhecendo a voz de Pedro, quando ele chegou na casa onde estavam orando, na igreja onde estavam orando ali, né? Uma igreja, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou a moça, a Rode, né? Que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: Está louca? Ela, porém, insistia em afirmar que assim era, né? Eles achavam que ela estava louca. Eles estavam orando para que isso acontecesse. Mas, mesmo acontecendo, eles acharam que a moça estava louca. Isso não vai acontecer, você está louca. Então disseram: É o anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Não acreditamos que você realmente está solto. Mas não era por isso que eles estavam orando? Não foi por isso que eles oravam incessantemente? E foi o pedido deles de uma oração, talvez com a fé vacilante, que Deus ouviu. Foi a prisão. Tirou as cadeias das mãos, dos pés de Pedro, abriu o portão, né? Os guardas nem viram, iluminou para que Pedro pudesse se trocar, colocar sua capa. Quando Pedro está pescando, ele coloca a capa e vai se encontrar com Jesus. Aqui ele coloca a capa e acompanha Jesus. Então, que essa capa seja a proteção de Deus sobre nós, que nós possamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E quando não for de todo o vosso coração, não está acreditando direito, peça, porque ainda assim o Senhor poderá te abençoar. Qual é o seu problema? Qual a sua dificuldade? Coloque nas mãos do Senhor e observe, observe o que Deus fará. Que Deus te abençoe, que te fortaleça. Coloque nas mãos do Senhor, eu te desafio, coloque nas mãos do Senhor as suas petições e você verá o que Deus fará por você ou por aqueles por quem você está intercedendo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nós podemos confiar em Ti, que quando nós oramos, alguma coisa acontece. Senhor, nós vimos aqui também que quando nós oramos, quando nós trabalhamos, quando nós oramos, Deus trabalha. Que nós possamos não apenas trabalhar, mas colocar o Senhor conosco na nossa vida. Pedro orou, depois o Senhor abençoou. Antes da oração, foi pescar, não pescou nada. Agora, quando ele obedece ao Senhor, e o Senhor diz: lance a rede à direita. Ele ouve a voz do Senhor, obedece, e uma grande quantidade de peixe acontece ali. Realmente um milagre, porque os peixes vieram à rede, que era o que ele mais queria. Também ele foi liberto da prisão, quando ele mais precisava, porque a igreja orou por ele. Que nós possamos orar ao Senhor, te colocar em primeiro lugar na nossa vida, com a nossa fé realmente firme e forte, ou talvez com a fé vacilante, pedir e crer que vai acontecer. Obrigado por nos amar, obrigado por nos ouvir, obrigado por nos atender às nossas preces e porque o Senhor responde na hora certa, no momento certo. Permaneça conosco, que o Espírito Santo nos abençoe nesse dia. Nós pedimos e agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém.